CPI do crime organizado será instalada amanhã no Senado. E você vai ver também. O preço do ovo registra o menor patamar de 2025 no mercado brasileiro. Príncipe William recebe a chave da cidade do Rio de Janeiro. Vitor Roque e Luciano Juba são as grandes novidades na convocação da seleção brasileira. E ainda uma reportagem especial sobre os 47 anos de televisão do missionário R.R. Soares. Ô Jesus, se o Senhor me der condições, um dia eu vou estar lá. A origem do show da fé hoje, que já passou quantos nomes, foi esse dia lá. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E o Senado vai instalar a partir de amanhã a CPI do crime organizado, com foco em facções e milícias. A ideia de criar essa comissão parlamentar de inquérito veio após a mega operação do Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 mortos. O objetivo do colegiado será apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento de organizações voltadas para o crime. O principal foco dos trabalhos vai ser na atuação de milícias e facções, como o primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho. Proposta pelo senador Alessandro Vieira, a comissão vai ter 120 dias para investigar especialmente o crescimento do crime organizado. 2 dias após a operação policial que deixou 121 mortos no Complexo do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. 11 senadores devem integrar a CPI do crime organizado e já foram indicados pelas lideranças partidárias. O senador mais antigo indicado para a comissão, Otto Alencar, deve conduzir a sessão de instalação. Na primeira reunião, a CPI deve eleger o presidente, o vice e o relator. Conforme o regimento do Senado, o presidente e o vice-presidente devem ser eleitos pelo colegiado. Uma vez eleito, o presidente designa um integrante para ser o relator da CPI. Geralmente, essas definições se dão por acordo, mas há casos que as negociações não são suficientes e os nomes são definidos pela ala que detém maioria na comissão. E os preços dos ovos registraram nova queda e alcançaram o menor patamar de 2025 no mercado brasileiro. Os preços dos ovos registraram uma nova queda e alcançaram o menor patamar de 2025 no mercado brasileiro. Segundo o levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, em Piracicaba, o valor médio da caixa de ovos branco fechou outubro em R$ 128. Em Bastos, principal cidade produtora do estado de São Paulo, tanto ovos brancos quanto vermelhos tiveram as melhores cotações de novembro do ano passado. O movimento da queda se intensificou na segunda quinzena de outubro, por conta do aumento da oferta e da demanda, mais fraca no mercado interno. Nas exportações, o cenário também foi de recuo. Após alta do primeiro semestre, o volume embarcado de ovos caiu no terceiro semestre do ano. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil exportou quase 9.400 toneladas entre julho e setembro, 42% a menos que o trimestre anterior. A queda nos embarques foi puxada pela menor demanda nos Estados Unidos, que perderam liderança nas compras para o Japão, depois das tarifas impostas pelo governo norte-americano. Mesmo assim, o desempenho das exportações continua sendo a melhor para o período desde o início da série histórica em 1997.
E o príncipe William chegou hoje ao Rio de Janeiro. Ele vai cumprir uma agenda voltada a assuntos de meio ambiente no país. E hoje, inclusive, ele recebeu as chaves do Rio, em um evento que aconteceu no Pão de Açúcar. Vamos ver com o Anderson Nascimento. O herdeiro do trono britânico, o príncipe William, chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira para cumprir uma agenda voltada à pauta ambiental e recebeu um dos símbolos mais tradicionais da cidade, as chaves do município. O protocolo realizado no Pão de Açúcar, na Urca, contou com a presença do prefeito Eduardo Paes e reuniu autoridades sob forte esquema de segurança. O príncipe de Gales desembarcou na capital fluminense por volta das 11h40 da manhã. Em sua primeira visita oficial ao Brasil, ele passou cerca de 15 minutos no trajeto até o heliponto do Pão de Açúcar, onde recebeu a chave da cidade. William é o anfitrião do Prêmio Internacional que reconhece projetos de inovação e preservação ambiental, considerado o Oscar da sustentabilidade. A cerimônia oficial da premiação acontece na próxima quarta-feira no Museu do Amanhã. A gratificação distribuirá 6,5 milhões de reais a 5 soluções ambientais inovadoras. A passagem do príncipe reforça a imagem do Rio como palco global de debate sobre meio ambiente e sustentabilidade. O prefeito Eduardo Paes disse que durante a visita conversou com o príncipe sobre as belezas do Rio e que a cidade faz parte da história da família dele. Ao longo do trajeto, William foi alvo da curiosidade dos turistas que estavam no local e se mostrou solícito com todos. E agora nós vamos ver imagens impressionantes. Uma torre medieval desabou durante a manhã de hoje em Roma, na Itália. A construção já havia desabado mais cedo e deixou 2 pessoas feridas. Um imóvel medieval construído no século XIII e localizado próximo ao Coliseu, um dos principais pontos turísticos da Itália, a Torre del Conte desabou parcialmente durante uma operação realizada por bombeiros para resgatar um trabalhador que havia ficado preso sob escombros após um primeiro desabamento em outra seção da torre, que havia cedido pela manhã, que deixou 2 feridos. Após anos em desuso, a torre passava por restaurações. As imagens registraram um momento em que a construção de 29 metros de altura começa a tremer e as pedras a caírem. Os bombeiros que estavam no local se desesperam e começam a pular de volta na escada do caminhão para evitar ferimentos maiores. A poeira e os destroços lançados pelo desabamento, além de se estender pelas ruas, deixou um bombeiro gravemente ferido que precisou ser internado, de acordo com a ANSA, a agência de notícias italiana. Segundo a Prefeitura de Roma, após o colapso parcial, equipes de emergência avaliaram a estabilidade do local, que foi fechado para pedestres. E veja a seguir as novidades na convocação da seleção brasileira. E ainda uma reportagem especial sobre os 47 anos de televisão do missionário R.R. Soares. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18h46 pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos começar falando do assunto do dia, né? Que é a convocação de Carlo Ancelotti com algumas surpresas, não é mesmo? Exatamente, Kleber. Uma boa noite a você e também a todos que nos assistem. A Copa do Mundo está chegando. Falta menos de um ano para o campeonato mais aguardado do mundo. E com a convocação de hoje, a impressão que Ancelotti passa é que a lista já está quase fechada, mas que o italiano ainda quer testar alguns jogadores. Ele falou também sobre desfalcar alguns times que brigam pelo título aqui no futebol brasileiro. Vamos conferir. Carlo Ancelotti divulgou a lista de convocados para os amistosos da seleção brasileira contra Senegal no dia 15 de novembro no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, e contra a Tunísia no dia 18, em Lille, na França.
Vitor Roque, do Palmeiras, e Luciano Juba, do Bahia, foram as surpresas da lista. Ao ser perguntado se houve conversas com Palmeiras e Flamengo para convocar seus atletas em um momento decisivo da temporada, Ancelotti afirmou que a prioridade é a seleção. Conhecemos o calendário, mas creio que a prioridade nesse momento hoje é o equipo nacional, a seleção brasileira. Então, hemos chamado os jogadores que eu acho que podem ajudar a seleção brasileira para esses dois jogos, o mesmo de Flamengo como Vitor Roque de Palmeiras. Confira agora a lista completa de convocação. Os goleiros são Bento, do Al Nassr, Ederson, do Fenerbahçe e Hugo Souza, do Corinthians. Os defensores foram Alexandro e Danilo, do Flamengo, Caio Henrique, do Mônaco, Éder Militão, do Real Madrid, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Luciano Juba, do Bahia, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, Paulo Henrique, do Vasco e Wesley, da Roma. Os meio-campistas são Andrei Santos, do Chelsea, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, do Manchester United, Fabinho, do Al Ittihad e Lucas Paquetá, do West. Os atacantes são Estevão e João Pedro, do Chelsea, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Richarlison, do Tottenham, Vitor Roque, do Palmeiras e Rodrigo e Vini Júnior, ambos do Real Madrid. Estes serão os últimos jogos do Brasil em 2025. Depois, em março, para amistosos, provavelmente contra a França e Croácia. Serão as últimas partidas antes da convocação final para o Mundial, que está prevista para ser divulgada em maio. Então é isso, Kleber, eu fico por aqui. Uma boa noite a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Vamos mudar de assunto agora, porque hoje é uma data muito especial. Há 47 anos, o missionário R.R. Soares recebeu uma visão. Ele sabia que para chegar aos 4 cantos da terra seria necessário usar uma ferramenta de alcance internacional. Foi aí que Deus tocou em seu coração, ainda menino, de pregar a mensagem do Evangelho pela televisão. E hoje celebramos quase meio século. E em homenagem a essa data, você vai conhecer agora a trajetória do missionário na TV e os frutos colhidos dessa missão. Em 1947, no pequeno município de Muniz Freire, Espírito Santo, nascia Romildo Ribeiro Soares, aquele que mais tarde se tornaria conhecido como o missionário R.R. Soares. Ainda desconhecido pelo mundo, mas já separado por Deus para anunciar sua palavra e alcançar os que sofrem. Aos 11 anos, em meio ao vai e vem da Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim, nasceu um desejo no coração daquele menino: pregar o Evangelho pela televisão. Esse negócio de televisão é bom mesmo, Senhor. Olha só, tá todo mundo parece estar hipnotizado olhando aqui e não tem ninguém falando do Senhor na televisão. Ô Jesus, se o Senhor me der condições, um dia eu vou estar lá. A origem do Show da Fé hoje, que já passou quantos nomes, foi esse dia lá. Em 1973, missionário R.R. Soares une sua vida à de sua companheira de fé, Dona Madalena. Da união, nasceram 5 filhos: Davi, André, Daniel, Marcos e Felipe. E em 1975, a consagração ao ministério pastoral. O desejo na infância tornou-se realidade em 1978 na antiga TV Tupi. Bom dia, Nordeste. Bom dia, Brasil. Um passo que marcaria para sempre sua missão evangelística. Em 1980, nasce a Igreja Internacional da Graça de Deus, expandindo o alcance da palavra e transformando vidas por todo o país. Em
1999, o Ministério das Comunicações concede a autorização para a criação de um novo canal de TV. 3 anos depois, em 2002, a RIT, Rede Internacional de Televisão, entra no ar. Um novo capítulo se iniciava. Hoje, pela primeira vez, estamos transmitindo pelo nosso canal de televisão o programa ao vivo. Então, nós estamos ao vivo agora para todo o Brasil, pela Parabólica. E sabe Deus em quantos lares nós estamos entrando. Hoje, a mensagem que começou em uma praça do interior do Espírito Santo ecoa em 29 idiomas, alcançando mais de 190 países. Oh, glória a Deus! Oh, glory to God! Slava Bogu! Al-Majdu lirab! Glória a Deus! Puji Tuhan! Deus abençoe. Múltiplas telas, em todas as plataformas. Quem diria que aquele simples encontro, lá na Praça Jerônimo Monteiro, daria tantos frutos? O que aconteceu? Jesus curou meu filho no momento que eu... Como é que era o pezinho dele? Era todo, totalmente pra dentro, mas Jesus fez a obra agora. Olha que coisa bonita aqui, pessoal. Deus, aleluia, eu tô muito feliz, eu não sei nem como agradecer ao Senhor. É Jesus, só agradece. História de fé, de perseverança e de salvação. Missionário R.R. Soares. Um legado que segue transformando gerações. Hoje comemora 47 anos como missionário pregando o Evangelho na TV. Uma vida guiada por Deus, dedicada a levar a palavra a milhões de pessoas pelo mundo. Estou seguindo a Jesus Cristo nesse caminho. Gratidão por 47 anos difundindo os ensinamentos bíblicos e os valores da fé. Não volto não. E vamos dar para Jesus uma calorosa salva de palmas. E se você se emocionou com essa bela reportagem, eu vou fazer um outro convite muito especial agora. Hoje à tarde, o missionário R.R. Soares participou de uma live com amigos e familiares, justamente para comemorar os 47 anos de televisão. E foi um momento muito especial e emocionante. E logo após o jornal, agora, às 19 horas, a TV HIT vai exibir essa live especial para você. Então, continue ligado e acompanhe a live de comemoração do aniversário de 47 anos de televisão do missionário R.R. Soares. Bom, isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.